Bom dia, meu nome é Alexandre de Souza Narciso, sou residente do primeiro ano de neurocirurgia da Unicamp e hoje vou falar sobre TCE em pediatria. 75% das crianças que são vítimas de trauma apresentam também um TCE. A vasta maioria é leve e demanda apenas uma avaliação breve e nem sempre intra-hospitalar. Apesar disso, danos ao sistema nervoso central é a principal causa de morte traumática em crianças. A mortalidade para TCE que demanda hospitalização nas crianças é de 10 a 13%, mas em pacientes que já apresentam alterações posturais, como a postura de descerebração, pode chegar a 71%. Traçando um paralelo das diferenças entre os adultos e as crianças, na epidemiologia a gente tem uma proporção maior de TCE leve nas crianças e uma menor chance de lesão cirúrgica em crianças do que em adultos. Lesões e mecanismos na faixa pediátrica também têm algumas alterações, algumas diferenças em relação aos adultos. Então, pode fazer lesões ao nascimento, né, durante o parto, envolve fraturas de crânio, cefalohematoma, lesões de plexo braquial. Existem os acidentes com andadores, que inclusive é um objeto proscrito pelas sociedades de pediatria, porque não auxilia no desenvolvimento da criança e aumenta muito o risco de TCE. Temos o caso de violência contra a criança, em especial a síndrome do bebê sacudido, e acidentes com skates, patinetes e outras atividades recreativas. A resposta ao trauma também é diferente nas crianças, podendo evoluir mais gravemente com um edema cerebral maligno, especialmente crianças mais novas, e também são mais suscetíveis à apresentação de crises epilépticas dentro das primeiras 24 horas do trauma. A classificação ela é feita a partir do Glasgow. Então, assim como segue nos adultos, leve é do Glasgow 13 ao 15, moderado 9 a 12 e grave abaixo de 8. Eu coloquei um asterisco no 13 porque, de maneira global, por qualquer protocolo que você siga para o atendimento de uma criança vítima de TCE, a partir de 13 é uma criança que já vai ser tomografada, que segue a linha de um TCE moderado. De toda forma, acho que vale a pena ressaltar aqui que há algumas diferenças na escala de Glasgow das crianças, a partir da sua idade. Então, crianças mais novas, dentro do seu primeiro ano de vida, elas não vão conseguir falar e responder adequadamente a comandos como crianças já mais velhas. E a gente tem que levar isso em consideração na hora de considerar o Glasgow que essa criança apresenta. Outra coisa que eu acho que vale a pena ressaltar é sobre a irritabilidade, né? Que crianças mais novas, a irritabilidade perde apenas um ponto na parte da resposta verbal. Crianças mais velhas, quando estão irritadas, inconsoláveis, já perderam 3 pontos aí na escala verbal. Então é importante levar isso em conta quando a gente pensa na irritabilidade como um sintoma do rebaixamento do nível de consciência. Além disso, outra coisa comum nas crianças e que deve ser ressaltado aqui é a concussão, que é um déficit neurológico transitório que se resolve sem intervenção. E, na grande maioria das vezes, é mais um distúrbio funcional do que, de fato, um dano estrutural ao parênquima cerebral da criança. Geralmente não vão apresentar alterações na tomografia, e é importante a gente levar em conta o risco de fazer a síndrome do segundo impacto. Um TCE leve complicado, então, seria uma criança que apresentou concussão e a tomografia acaba apresentando alterações. Sobre a concussão, e o risco de segundo impacto, existe essa recomendação, que é do Quarto Congresso Internacional de Concussão, sobre o retorno ao esporte, a criança que sofreu uma concussão. Então, cada um destes passos, desses estágios, você avança neles a partir de 24 horas sem sintomas. Então, a criança que é vítima de concussão, ela deve ser afastada da atividade naquele dia. Ficando assintomática, ela pode começar exercícios aeróbicos leves. E no próximo passo, iniciar exercícios relacionados ao esporte de maneira específica, mas ainda sem contato.
No quarto dia, já com treinamentos mais específicos daquele esporte, tipo, de maior intensidade. No, num quinto dia assintomático, já poderia passar para um treino com contato com outras crianças. E no sexto, retornar ao jogo de maneira competitiva, se assim for o caso. Então, o atendimento inicial à criança, o foco inicial, antes de querer diagnosticar um possível dano, uma possível lesão, é estabilizar o paciente. 39% das mortes secundárias ao trauma nas crianças se devem à exsanguinação. E, além disso, crianças podem esconder sinais de hipotensão, podem manter uma pH adequada com perda de até 25 a 30% do seu volume sanguíneo. E é importante lembrar que na criança, pela maior proporção, tanto de tamanho quanto de peso da cabeça, o TCE com lesões de couro cabeludo já seria o bastante para levar à exsanguinação. Então, no protocolo de ressuscitação, é permitido até 3 bolos de cristalóide aquecido, considerar a transfusão de concentrado de hemácia e monitorar a urina para ter certeza aí da expansão volêmica bem sucedida. A coagulopatia também se desenvolve em muitas crianças vítimas de TCE grave por conta do consumo de fatores de coagulação pelo sangramento. Então, a transfusão de plaquetas e plasma deve acompanhar a transfusão de concentrado de hemácia. E o benefício do uso do ácido tranexâmico, ao contrário de adultos vítimas de trauma, é incerto nas crianças. Então, quando tomografar uma criança, então, sobre qualquer um desses fatores, então, um trauma não acidental, uma convulsão após trauma, uma pontuação menor que 14, ou para os que já são, que têm menos de um ano, já a partir de 14, né, menor que 15, pontuação menor que 15 por 2 horas, após o trauma, suspeita de fratura craniana aberta ou deprimida, né, com afundamento, a fontanela tensa, sinais de fratura de base de crânio, déficit neurológico focal e, se menor de um ano, hematomas, inchaço ou laceração maior que 5 centímetros na cabeça. E também dá para levar, se tiver mais de um dos seguintes. Então, uma perda de consciência por mais de 5 minutos, sonolência normal, mais de 3 episódios de vômito, mecanismo perigoso de lesão e amnésia por mais de 5 minutos. Então, você vê que aquilo que eu havia dito antes sobre a concussão, a perda breve de consciência, ela não entra aqui como um critério de tomografar uma criança, né? Podendo apenas passar por uma avaliação breve, no máximo aí uma observação neurológica sem a necessidade da radiação da tomografia. Esse é um algoritmo da PKINE, que é a Pediatric Emergency Care Applied Research Network, que traz consigo esse algoritmo para quando tomografar. Então, crianças menores de 2 anos, se tiver acumulado 14 outros sinais da alteração de consciência ou fratura palpável, né? Sim, tem que tomografar, né? E aqui o risco, né? Aqui em cima é a epidemiologia, né? A quantidade de apresentações, então 13,9% dos pacientes e 4,4% de TCE, que a tradução deste algoritmo ficou errada, é de TCE clinicamente significativo. Então, crianças que apresentem tal condição, 4,4 vão ter chance de um TCE clinicamente significativo. Então, se não tem, a gente vai procurar outros fatores, como hematoma de couro cabeludo, parietal, temporal, história de perda de consciência por mais de 5 segundos, 5 minutos aqui, na verdade, né? Também tá errado. Ou mecanismo severo de trauma, mudança no comportamento. Então, aqui é 32% da população, com 0,9% de chance de ter TCE significativo. E não, que a gente vai ver que é a maioria da população, 53,2% dessa população, com menos de 0,2 de risco de um TCE clinicamente significativo. E da mesma forma vai seguir aí a criança de mais de 2 anos, seguindo também uma epidemiologia parecida. Então, é interessante ver nesse algoritmo
porque aqui a gente chega a uma conclusão, né, a partir da incidência de que é baixo o risco de uma criança que não apresenta nenhum desses fatores vir apresentar algum risco associado a esse TCE. Então, seria uma criança que poderia ser liberada para casa e até fazer essa observação neurológica em casa, a depender do grau de instrução dos pais. Falando agora sobre o tratamento do TCE grave, inicialmente pesquisando eu encontrei esse artigo, é um artigo de revisão de um autor único, em que ele traz uma perspectiva na parte do tratamento do TCE grave em crianças. E ele traz que não tem tantos consensos e muitas das medidas que a gente usa, elas não têm um grau alto de recomendação. Na verdade, ele cita como principal guia para o tratamento do TCE grave este algoritmo, que já está na terceira edição, que é essa de 2019, a primeira foi de 2003 e a segunda de 2012. E ele cita que tem três recomendações apenas que tem um grau de recomendação 2, sendo que duas dessas, na verdade, é o que não ser feito e uma é o que fazer. Eu vou entrar nesse algoritmo agora e a gente tenta explorar um pouco essa ideia. Então, aqui é o algoritmo, né? Então, uma criança vítima de TCE grave, né, com um Glasgow menor que 8, ela deve já ter uma via aérea definitiva garantida, né? Você vai fazer a tomografia dela. Se tiver uma lesão cirúrgica, é provável que essa criança seja operada. E aí, caso não seja, né, ou a depender da escolha, ainda que passe por cirurgia, colocar um monitor de pressão intracraniana, né, de PIC. Então, aqui as recomendações gerais é de manter uma analgesia e sedação apropriada, manter uma ventilação mecânica, objetivando valores perto do limite inferior do PaCO2, manter a normotermia, manter um volume intravascular apropriado, manter sempre um HB acima de 7, tratar a coagulopatia, elevar a cabeceira a 30 graus, fenitoína ou levetiracetam de maneira profilática, ou no serviço que dispõe, realizar o EEG contínuo para avaliar a necessidade ou não do anticonvulsivante e começar a nutrição o quanto antes for possível e tratar a hipoglicemia. E aí aqui ele traz três caminhos qual você deve seguir antes de você entrar em terapias de segunda linha. Então, você tem o caminho da herniação. Então, se você tiver sinais de herniação, como dilatação pupilar, hipertensão ou bradicardia, postura em extensão, você vai fazer um tratamento de emergência, que vai ser com hiperventilação, com FiO2 de 100%, um bolo de manitol ou salina hipertônica. Drenar, se o paciente tiver com uma DVE, drenar o líquor e fazer uma tomografia de urgência. Se for cirúrgico, vai operar, senão a gente vai entrar nas terapias de segunda linha. A parte da pressão intracraniana, você vai seguindo por esta ordem, então a medida mais eficaz, com a resposta mais rápida, seria a drenagem do líquido a partir de uma DVE. Se mantiver a pressão intracraniana alta, você vai fazer um bolus, ou infusão de salina hipertônica. Se persistir, vai aprofundar ainda mais a sedação do paciente. Se persistir, você vai bloquear, fazer um bloqueio neuromuscular. Se persistir, você vai adicionar mais salina hipertônica, ou aqui também o manitol. Se persistir, você vai para as terapias de segunda linha. E aqui sobre a perfusão, sobre a pressão de perfusão cerebral, que ele também cita a pressão de O2 no parênquima cerebral, né? Existem monitores que já mensuram isso hoje.
Então, a partir da pressão de perfusão cerebral, você vai tentar manter no mínimo 40 milímetros, de mercúrio ou 50, a depender da idade, isso varia conforme a idade do paciente. Se mantiver abaixo do esperado, você vai confirmar que a criança está com uma volemia adequada, vai iniciar vasopressores e fazer um bolus de salina hipertônica ou mannitol. Então, assim, aqui, a partir de uma pressão intracraniana adequada, né, não está mais hipertensa, você sempre vai vir para cá, que vai ser a retirada dessas medidas. E aqui sempre tem que ter muito cuidado para evitar que a criança tenha aí um rebote de pressão intracraniana aumentada. E aqui são as terapias de segunda linha. Então, naquele trajeto pela herniação, a gente já tinha feito essa tomografia, já tinha considerado a parte de cirurgia, mas as demais ainda não. Então, aqui o primeiro passo seria fazer a tomografia. Se tiver uma lesão cirúrgica, você vai operar. Se não tiver, vai poder fazer o coma barbitúrico, fazer uma hipotermia moderada de 32 a 34 graus. E é essa uma das recomendações que são de grau 2 naquilo que eu citei. Não é recomendada essa hipotermia inicialmente, tá? Só após este. Isso aqui já entra como uma terapia de segunda linha, né? Só após a falha das demais terapias. A hiperventilação visando uma PCO2 abaixo do limite inferior da normalidade e objetivar níveis mais altos de terapia osmolar, aceitando um sódio aí até 160 e uma osmolaridade sanguínea até 360. Então, quanto à parte das cirurgias, né? A drenagem de hematoma, sempre que estiver causando déficit neurológico ou diminuição do nível de consciência, pacientes sem déficit com hematomas epidurais, eles podem ser tratados só com observação, mas lembrar de alguns locais que são mais preocupantes aí, que seriam na fossa média e fossa posterior. A cranectomia descompressiva é indicada quando há um edema difuso na tomografia, quando o paciente está dentro das 48 horas iniciais da lesão, quando não tem nenhum episódio de pressão intracraniana sustentada maior que 40 milímetros antes da cirurgia, quando a pontuação de Glasgow foi maior, né, que 3 em algum momento após a lesão, quando há uma deterioração secundária após uma boa apresentação clínica inicial e evidência de herniação. Aqui pode ser feito tanto a hemicraniectomia quanto a cranectomia bifrontal. E aqui pacientes mostram, né, uma PIC significativamente menor quando passam por uma duroplastia. E aí a cranioplastia, né? Idealmente você deve usar o retalho ósseo da criança, mas a criança ela costuma fazer uma reabsorção óssea maior que o adulto. Então nem sempre é possível. De toda forma, a cirurgia aí deve ser realizada só depois do edema cerebral diminuir, geralmente 6 a 3 meses após a lesão. 6 semanas a 3 meses. Então, entrando nas lesões específicas da pediatria, nós temos o cefalohematoma, que seria propriamente o hematoma subperiosteal, que faz um diagnóstico diferencial aí com o hematoma subgaleal. Então, o hematoma subgaleal pode ocorrer sem fratura óssea ou com fraturas lineares. É, é um sangramento que separa a galha do periósteo, ele pode ultrapassar as suturas, uma vez que está acima do periósteo, e pode se apresentar como uma massa mole e flutuante que não tende a calcificar sob a pele do couro cabeludo. Já o hematoma subperiosteal é mais comum em recém-nascidos, é um sangramento que eleva o periósteo e a sua extensão é limitada pelas suturas, né, já que está abaixo do periósteo. A sua consistência é mais firme pela sua limitação dentro do espaço e 80% é reabsorvido, geralmente em 2 a 3 meses, mas aqui lembrar que pode calcificar. Então aqui é um hematoma subgaleal, né? Essa linha preta é o periósteo, né? Então você vê que fica acima do periósteo, entre o periósteo e a galha. E aqui o cefalohematoma,
abaixo do periósteo e aí se limitando, né, à sutura. Então aqui uma imagem de um subgaleal e eu peguei esta imagem aqui do Radiopedia, que tem esse capricho, né, de ser uma lesão que foi a linha média e aí ela fica separada pela sutura, né? E aqui só mostrando uma lesão já crônica calcificada. Então, o tratamento geralmente ele é apenas de observação e com um remédio sintomático, né? Pacientes mais novos tem que seriar a hemoglobina e hematócrito quando as lesões são maiores, evitar de drenar esse hematoma, especialmente porque o corpo vai reabsorver aquele sangue, vai reaproveitar aquele material. Você drenando pode levar crianças menores com hematomas grandes à anemia. Então, hematomas superficiais que calcificam, pode ser indicada a cirurgia por razões estéticas. Fraturas de crânio, então, nas crianças. Elas podem ser categorizadas aí em abertas ou fechadas, podem ser lineares, com afundamentos ou cominutivas. A maioria das fraturas é tratada de forma conservadora, e aí algumas exceções são as fraturas que são expostas, as fraturas com afundamento grave, e as que envolvem a parede posterior do seio frontal com ruptura dural e vazamento de líquor. Lembrar que os seios frontais normalmente não começam a arejar até os 4, 5 anos de idade, né? Então, não é toda a faixa etária que vai ter essa indicação. Falando de uma lesão, né, peculiar aí à idade, a fratura crescente. Então, consiste em uma fratura linear que cresce com o tempo, geralmente é assintomática, mas pode exercer efeito de massa. 90% ocorre em menores de 3 anos, sendo que a média, né, a vasta maioria dos pacientes vão ter menos de 1 ano. Então, são crianças que podem apresentar fraturas lineares. Crianças podem também apresentar fraturas lineares que crescem, mas sem essa formação cística, né? Sem a lesão da dura. E aí a gente chama isso de fratura pseudocrescente. Geralmente se apresenta como uma massa no couro cabeludo, mas também há relatos que não há evidência de massa, apenas uma cefaleia. E o tratamento é cirúrgico sempre, com a necessidade de fazer o reparo da dura mater, né? Então, aqui são alguns tipos, né? Você pode ter o cisto leptomeníngeo, você pode ter a herniação aí de um cérebro danificado e gliótico, e você pode também ter essa herniação porencefálica. Aqui é um artigo que traz o relato de caso de uma fratura não tratada. Esse é um paciente de 16 anos que sofreu um trauma aos 3 meses de idade e nunca tratou. Aqui na esquerda é a forma como ele se apresentou inicialmente ao serviço. Era um cisto que tinha comunicação com o ventrículo direito. Aqui à esquerda foi feito um shunt, ventrículo peritoneal. E aqui, depois, do afundamento secundário à drenagem do líquor, né, mostra a falha óssea, né? Tanto que cresceu essa fratura. Então, aqui é um outro artigo que mostra um passo a passo de cirurgia, né? Então, aqui ainda com o periósteo, mostrando, né, uma elevação sobre o periósteo. Aqui já mostra o defeito ósseo, né? E a herniação desse conteúdo. Aqui já mostra já após a craniotomia, mostra o defeito na dura. Aqui a duroplastia. E aqui como foi feito a cranioplastia aí com retalho ósseo. E aqui é um relato de caso, foi feito em nosso serviço, de um paciente que já estava acima da faixa etária característica, né? Um paciente que já havia completado 3 anos e que estava em investigação de uma síndrome de Ehlers-Danlos. Foi um paciente que caiu do berço. Inicialmente, no dia do trauma, foi feita uma tomografia, tinha uma pequena fratura linear e um hematoma subdural discreto na região. Foi tratado, de maneira conservadora inicialmente, depois evoluiu com este edema de partes moles aí e essa queda, né, da pálpebra secundária a edema. Neurologicamente, ele não tinha paralisia de qualquer nervo ou qualquer déficit neurológico. Aqui são as tomografias, então a tomografia inicial, né, mostrando essa fratura linear.
Aqui é uma tomografia depois de 3 meses do trauma e aqui uma tomografia depois de 6 meses. Aqui é a ressonância, né, mostrando então a fratura linear com essa herniação. E aqui foto do intraoperatório mostrando aí o defeito na dura. Então aqui é o resultado pós-operatório, né, já mostrando a consolidação óssea aí e o paciente depois da cirurgia, né, com um ótimo resultado. Então, falando também das fraturas com afundamento, é mais comum nos ossos frontal e parietal. Um terço é fechada e costuma ser em pacientes mais jovens, mais comum em acidentes domésticos. Lesão da dura são mais comuns em fraturas expostas, até pelo grau de força do trauma, né? Então, assim, fraturas simples com afundamento, geralmente são tratadas de maneira conservadora, não há uma diferença grande no desfecho, né, do tratamento cirúrgico e não cirúrgico. Como a criança ainda vai passar por uma remodelação do crânio, essa deformidade tende a reduzir. Então, a gente indica a cirurgia quando há evidência de lesão da dura, quando há persistência do defeito estético do crânio ou quando há um déficit neurológico focal associado à fratura. E nessa população também existe essa fratura que é peculiar, que é a fratura ping-pong. É uma fratura do tipo galho verde, ou seja, apenas um lado do osso fratura, né? Então, ou apenas a tábua externa ou interna vai fazer a fratura e vai haver um afundamento, como uma bolinha de ping-pong amassada. Geralmente é vista apenas em lactentes. O tratamento pode ser cirúrgico, com elevação com parafuso percutâneo ou com aspiração a vácuo. As indicações cirúrgicas são quando há evidência de fragmento ósseo intraparenquimatoso, quando há déficit neurológico, que é bem raro na situação, quando há sinais de hipertensão intracraniana ou quando há sinais de fístula licórnea, espaço subgaleal. Então, aqui esse artigo faz uma revisão aí da patologia e traz, né, qual que é a técnica. Eu não consegui encontrar nenhuma foto da técnica cirúrgica, só esse esquema, né? Que você faz uma pequena incisão no osso, né? Uma pequena trepanação no osso próximo à fratura e com um secador você eleva, né, essa parte da fratura. Outra técnica aí, nesse relato de caso aqui, de 4 casos, né, na verdade, é, o neurocirurgião, ele faz essa elevação com parafuso percutâneo. 2 ele faz com anestesia geral, até dominar melhor a técnica, e as demais ele faz sob sedação leve e anestesia local. Então também existe essa possibilidade. E aí tem também este artigo que traz sobre uma discussão de 9 crianças que passaram pela elevação aí da fratura com um vácuo, né? E dessas 9 crianças, apenas uma teve falha, né? Não conseguiu elevar a fratura e uma foi uma elevação parcial. Lembrar que não é exclusivo de lactentes, né? Esse é um menino de 16 anos, essa tomografia, que tinha um hipoparatireoidismo, tinha um nível de cálcio bem baixo no sangue, então também tinha uma mineralização óssea insuficiente. Então, lembrar da fisiopatologia aí, porque pacientes fora da faixa etária também podem apresentar. O hematoma retroclival é um distúrbio raro, tanto em adultos quanto em crianças, mas é mais comum em crianças. E mesmo nas crianças, dos hematomas de fossa posterior corresponde a menos de 1% deles. Então, ele pode ocorrer especialmente por uma hiperflexão e hiperextensão do pescoço, e como a criança tem uma maior relação do peso da cabeça em relação ao corpo, tem os côndilos occipitais mais planos e tem uma maior frouxidão ligamentar, ela acaba sendo mais suscetível aí à formação de hematoma retroclival. Ele pode ser epidural, pode ser subdural, pode ser uma combinação de ambos, e é associado à luxação atlanto-hospital, uma fratura de côndilo hospital, fratura do processo odontoide, ruptura do ligamento apical e a fratura do clivus. Os sintomas pode correr com um déficit neurológico, pode ser secundário tanto à contusão quanto ao efeito compressivo do sangramento, e há relatos de acometimento dos nervos com paralisia dos seguintes nervos:
é o sexto, né? O abducente é o mais comum, mas também há relatos do segundo, terceiro, quinto, sétimo, nono, 11º e 12º. A avaliação é preferencialmente feita com a ressonância, apesar da tomografia mostrar o hematoma também, mas a ressonância ela também nos traz evidência aí de lesões ligamentares, né? O tratamento geralmente é conservador, apenas com o uso do colar cervical para gerar estabilidade ali da articulação atlanto-occipital. E as indicações cirúrgicas vai ser quando tiver instabilidade ligamentar, compressão sintomática do tronco cerebral e hidrocefalia. Então, aqui localiza-se, né, o hematoma, essa é uma ressonância em STIR, e aqui a gente vê, né, esse hipersinal mostrando aí uma lesão ligamentar. E aí, só para finalizar a aula, então, é importante a gente lembrar dos traumas não acidentais. Então, assim, pelo menos 10 crianças, 10% das crianças que dão entrada em hospital com relato de um trauma na cabeça, né? Eles sofreram abuso, né? Sofreram violência. E aqui, antes de bater o martelo e já acusar alguém, é importante lembrar que não tem achado patognomônico. Alguns fatores levam à suspeita, e aqui, em primeiro lugar, eu já coloquei hemorragia retiniana. É, houve alguns relatos, né, de que isso seria um achado patognomônico de violência contra a criança vítima de TCE, mas não é bem assim. Enfim, outros fatores que levam à suspeita também são hematoma subdural crônico e bilateral, fraturas cranianas múltiplas, dano neurológico severo com sinais externos discretos de trauma, diferentes lesões, diferentes temporalidades e em diferentes localizações. E aí lembrar da síndrome do bebê sacudido, né? Que é causada aí por acelerações e desacelerações violentas, né? A literatura descreve como whiplash-like, né? Como fazer um movimento de chicote com a criança, né? As lesões características são a hemorragia retiniana, e o hematoma subdural, que é bilateral em 80%, e a hemorragia subaracnoide. As mortes, nesse caso, geralmente se dá por aumento da pressão intracraniana, né? Por um edema cerebral maligno aí. A hemorragia retiniana, então, falando especificamente dela, ela era definida como um achado patognomônico, mas existem outras causas traumáticas que podem acabar levando, né? E aqui eu já cito, né, apesar de ser o último, mas a retinopatia de Purkinje, que num trauma grave pode ocorrer e leva à hemorragia retiniana. Então, não é patognomônico da violência contra a criança, lembrar disso. Então, a hidrocefalia externa idiopática benigna também pode levar mal da montanha, né? Ou a hipobaropatia pode levar ao aumento agudo da pressão intracraniana também. E existem algumas fraturas de crânio que são típicas, né? E aí são quando são múltiplas, quando são bilaterais e quando cruzam suturas. Tem sempre que pensar aí, né? Então, essas foram as referências que eu usei, além dos artigos que eu já mostrei, né, nos títulos dos slides. Usei o Humans e usei o Greenberg aí para montar a aula. Muito obrigado.